Todos já acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós mesmo, nem de vós e nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos bravos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçosos e boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nós têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus cai sobre eles até ao fim. Amém? Senhor Jesus, te apresento a tua palavra. Pai amado, Deus fala conosco, confirma tuas bênçãos, confirma nesta noite a tua palavra em nosso coração. O coração da igreja fala conosco, confirma em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Se assente por gentileza e pode louvar ao Senhor com palmas bem alegres para Jesus.
Aleluia. Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 12, no versículo 1 em diante, nós vamos ver Paulo falando aos Tessalônicos acerca do foco e do alvo da sua pregação, a qual ele ministrava para as igrejas. Nós vamos ver que na entrada do versículo 1, o apóstolo Paulo ele já vai explicando à igreja, dizendo: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido, aprovados e agravados infinitos. Cada passagem de Paulo em cada igreja, nós vamos ter a certeza de que cada entrada em determinado lugar, antes Paulo ele tinha passado por uma adversidade. Paulo havia passado por uma aprovação, porque até então o caráter da pregação de Paulo não era para agradar as igrejas locais. O caráter então da pregação de Paulo não era para fazer discípulos segundo a sua vontade. O caráter então e o alvo e o foco da pregação de Paulo não era para fazer seus descendentes ou até mesmo filhos carnais de Paulo, mas o alvo e a pregação de Paulo era fazer com que a igreja se tornasse noiva aprovada para Cristo. O alvo e a pregação de Paulo era fazer com que a igreja e todos aqueles que viessem para Cristo entendessem em suas cabeças, em seus corações, que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Que mais vale pregar a palavra de Deus sem fingimentos, mas vale pregar a palavra de Deus sem lisonjas, sem sorrisos e sem tapinha nas costas, mas vale pregar a palavra de Deus sem bajulações, do que pregar a palavra de Deus cheio de falsidades e mentiras. Para fazer discípulos para si mesmo, para fazer discípulos para levantar o seu próprio nome e nomear-se a si mesmo por onde passasse. Por isso que sempre Paulo, quando chegava em um determinado lugar, ele fazia questão de ensinar a Cristo, falar de Cristo. E hoje, irmãos, nós não podemos falar de Cristo sem falar também da doutrina de Cristo. A doutrina cristocêntrica, a qual é retirada da palavra de Cristo. Porque, querendo ou não, irmãos, pregar a Cristo é muito bom falar de Jesus. Mas Jesus, ele não é só amor. Jesus, ele não veio somente em paz, em harmonia. É claro que isso não deve ser deixado de lado. Jesus não veio trazer apenas abraços e sorrisos, fazer grandes amizades. Jesus, ele não veio ao mundo para fazer a sua vontade, para fazer uniões e alianças governamentais. Jesus não veio para fazer alianças familiares, até mesmo falou e abertamente ao público e perguntaram para ele: a tua mãe está aí querendo falar contigo? E ele vai falar: quem é a minha mãe e meus irmãos, senão todo aquele que faz a vontade de Deus? Falou abertamente que não há laços de família que esteja acima da vontade do Pai em sua vida. Em outra hora, Cristo também vai nos ensinar que quem ama mais a pai e mãe e irmãos não é digno do reino de Deus. De outra hora, Paulo vai pregar a mesma mensagem para a igreja, porque Paulo ele vai passar a cristocentria de Cristo para a igreja, e não somente Jesus, aquele que fazia milagres. Paulo não vai passar para a igreja aquele Jesus que trazia
e colocar nos corações das igrejas apenas Jesus, aquele que peregrinava pelo mundo e fazia a vontade do Pai. Mas Paulo vai passar muito mais do que os feitos que Cristo fez. Paulo vai passar muito mais acerca de Cristo, ele vai passar as profundezas do reino de Deus para a igreja. A glória que está escondida por trás de Cristo, o juízo que está por trás do nome Jesus, a cobrança e as exortações que estão por trás da pessoa de Cristo. Porque a aparência de Cristo é uma coisa, a Escritura falar de Jesus é uma coisa, mas atrás de Cristo está um rolo para se desenrolar, para a igreja entrar por este caminho, e este caminho não é largo, este caminho é estreito. E o foco da pregação de Paulo sempre vai ser mostrar Cristo como aquele que é estreito, não como aquele que é largo e conduz por uma porta larga. E quem quiser seguir a Cristo, que cada um tome a sua cruz e o siga. Não segundo a sua própria vontade, porque já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Se nós podemos abrir a boca e dizer que Cristo vive em nós, agora também façamos e vivemos como Cristo. Andemos como Cristo. E também carregamos a cruz de Cristo sobre a nossa vida. A responsabilidade de um cristão do Evangelho. A responsabilidade de levar a outras pessoas a salvação. E a salvação não é levada com bijuterias. A salvação não é levada com vãs lisonjas. A salvação ela não é introduzida no coração dos homens com sorrisos e abraços. A salvação no meio do coração da igreja não é introduzida com bajulações, com alianças humanas, com agradar-se ao homem, agradar a fulano e a ciclano, agradar uma liderança. Isso não introduz a salvação no meio da igreja e para a igreja de Cristo. Isso não introduz salvação. O que introduz a salvação é o homem negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo como deve ser servido. Tomar a responsabilidade de um homem e de uma mulher de Deus. Fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não é só que nós enchemos a barriga daqueles que estão debaixo das fontes. A vontade de Cristo não é só que nós fomos para as ruas e cobrimos o nu que está lá, ou os mendigos que estão ali. Fazer caridade é muito fácil, eu sempre falo isso, e isso não transparece totalmente a Cristo. Isso é apenas uma obra daquele que abre a boca e diz que o amor de Cristo está nele e que ele está transparecendo a Cristo. Isso é uma obrigação de todo aquele que serve ao Senhor, fazer o bem. E quem não faz o bem, sabendo o fazer, peca contra Deus. Já está em pecado. Mas o servir a Cristo vai muito mais do que além a isso. E Paulo vai falar para a igreja de Colossos. Olha ao Colossenses. Prestem bastante atenção. Porque como bem sabeis, versículo 5, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Em outras palavras, nunca fomos ter convosco com bajulações, com pregações vãs, com pregações de filosofias que agradam a vocês. Não que Paulo fosse contra a filosofia, mas Paulo estava falando das filosofias que não acrescentava o conhecimento de chegar a Deus, que já estava impregnada no coração da igreja de Colossos. Homens que ali estavam se levantando, líderes que ali estavam se infiltrando dentro da igreja de Colossos e pregando vãs filosofias acerca de Jesus, pregando palavras que não traziam edificação para a igreja, pregando palavras
e ensinamentos que não conduziam o nome de Cristo ao coração dos homens e que não levavam a uma autorreflexão de cada um diante de Deus. O foco e a pregação de Paulo sempre foi fazer com que a igreja se autorrefletisse do estado espiritual a qual eles estavam vivendo e vivenciando naquele exato momento. Aleluia. Paulo sempre vai falar: se vocês quiserem imitar a Cristo, imitem a mim primeiro, porque eu sou a imitação de Cristo aqui nesta terra. Tento ser o possível a aparência de Cristo. Se vocês me imitarem, com certeza conseguirão chegar a imitar a Cristo. Olha só que audácia. Olha que patamar espiritual que Paulo chegou. Que nível de espiritualidade. E Paulo vai ensinar para a igreja de Colossos: tomem cuidado com as vãs filosofias. Tomem cuidado com as vãs doutrinas que estão pregando no meio de vós. Doutrinas essas que não condiz com as que Jesus nos ensinou. Doutrinas essas que são para agradar aos homens e fazer com que eles cada vez mais se sintam poderosos. Doutrinas essas que não levam à edificação espiritual. Doutrinas essas que é para a vanglória do próprio corpo humano e do corpo da igreja, mas o corpo espiritual da igreja, da noiva de Cristo, está nu e em pecado. Não adianta o corpo físico estar em santidade, mas o corpo espiritual podre diante de Deus. Mas vai agradar a Deus em espírito, porque Deus é espírito. E importa os que o adorem e os que o servem, o adorem em espírito e em verdade. O sirvam em verdade, não só na aparência, não só nos lábios, não só no rosto, não só nas vestes, não só do cortar e não cortar cabelo, não só do pintar e não pintar a cara, o rosto, o olho, não só do pintar e não pintar as unhas, não só do cortar e não cortar, que isso não seja a doutrina exata de Cristo da vossa vida, mas que a doutrina certa na vida de vocês possa ser Cristo vivo e vivenciando vós dentro dos seus vossos corações. Dentro de vocês, Cristo vivo. Mas, pastor Israel, o Senhor está abrindo o leque para que o pecado e a desvalorização da doutrina corporal venham entrar na igreja, para que cada um ande como quer. Claro que não. É claro que não. Não estou falando acerca disso, mas que o corpo não venha falar aquilo que o teu espírito não é. Que a tua aparência não venha aparentar aquilo que a tua vida hoje não seja. Vãs filosofias, vãs doutrinas. Que hoje o que você mostra ser não venha ser uma falsidade para você mesmo. Que a tua boca não venha se abrir e venha falar aquilo que você não é. Diante da face de Deus. E Paulo sempre vai falar: tomem cuidado com as vãs doutrinas. Porque o Evangelho de Cristo, que não é pregado em forma de exortação e reflexão espiritual, não é de Cristo. Porque o Evangelho que ele não vem banhado em porta estreita, não é de Cristo. Porque o Evangelho que ele não vem banhado em doutrina cristocêntrica, não pertence a Deus. Não pertence ao Senhor. O Evangelho precisa vir acompanhado de exortação. O Evangelho precisa vir acompanhado atrás dele de conversão, mudança de vida. Porque assim se faziam os nossos apóstolos do passado. Porque assim se fazia Cristo. Jesus muito poderia pegar a mulher que foi acusada de adultério, encher elas de abraço, tapinha na costa. Calma, vai ficar tudo bem. Eu estou aqui contigo. Calma. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos ali tomar um café. Aleluia, Senhor. Perdoados te são os teus pecados. Vai em paz, pode ir, vai com Deus.
Jesus poderia fazer até mesmo a famosa migueia e a bajulação para ela: me siga que eu sou Cristo, eu sou legal, eu sou bacana, me segue, eu vim para fazer discípulos. Jesus fez isso? Claro que não. Jesus não era bajulador, mentiroso, falso. Jesus disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum está aí, porque todos eles são igual a você. Nenhum está aí. Mas uma coisa é, se nem eles te condenam, eu também não vou te condenar, viu? Mas tem um porém: vá e não faças mais, para que não te suceda coisa pior do que iria te acontecer hoje. Você acha que Jesus ia livrar ela na segunda? Não. Trazer Cristo é uma coisa, agora trazer a realidade de quem é Jesus é outra. Quando Jesus está em uma certa feita sendo questionado e ele começa a pregar, ali estão então seus discípulos e todos aqueles que o seguiam e o rodeavam. Logo Jesus dá uma palavra firme para eles, uma pregação. Daqui a pouco eles começam a abrir a boca. Quem vai aguentar a pregação deste homem? Quem vai aguentar? Quem vai aguentar o discurso dele? E começaram a sair, cada um de fininho para o seu cantinho. Você acha que Jesus pregava rapadura? Você acha mesmo, igreja, que Jesus pregava mel? A ponto de a Bíblia nos confirmar que até mesmo ninguém aguentava o discurso de Cristo, a tal ponto de abandonarem a Ele. E olha que era num tempo onde o pecado ainda não estava tão generalizado como está hoje. E olha que era num tempo e num século que ainda dava para se aguentar certas coisas, porque não estava tão assim. Imagina a igreja de hoje, do jeito que ela está. Se Jesus viesse pregar a mesma pregação que ele pregou no tempo dos apóstolos, e dissesse: quem vai me seguir, iriam fazer da mesma forma e do mesmo jeito que fizeram, como está descrito nas Escrituras Sagradas. Cada um iria seguir o seu próprio caminho para a sua casa e não iria voltar mais. Mas sempre tem os discípulos fiéis, que são escolhidos por Deus, e que são ousados em dizer: quereis também vós ir junto com eles? Você acha que Jesus falou para eles: fica comigo, vocês são os 12, fica comigo por favor? Você acha que Jesus falou? Está escrito isso? Não está. Você acha que Jesus bajulou seus próprios discípulos a tal ponto de dizer para eles: não me deixem? Bajulou não. Você acha que Jesus fez lisonjas? Bateu nas costas dele: Pedro, tu é meu seguidor, fica comigo. Lucas, fica comigo, eu preguei dessa forma, mas não vai embora não, fica aí. Jesus olhou para os seus próprios discípulos que estavam seguindo ele e disse: vocês também querem ir? Querem ir com as vãs filosofias? Querem ir com a falsa doutrina? Querem ir com os falsos pregadores? Querem ir com os falsos pastores? Querem ir com os falsos líderes? Então vão. Vão, sigam, podem ir. Mas bajular para ficar comigo, não bajulo. Em outras palavras, Jesus queria dizer isso. Pedro, ousadamente pelo Espírito Santo, vai falar o quê? Senhor, para onde nós vamos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Só tu tens a palavra da vida eterna. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. A gente precisa aguentar para ter a vida eterna, Jesus. Então Jesus vai olhar para os 12 e vai dizer: não são os 12 a qual eu escolhi? Irmãos, uma coisa é certa: só aguenta o Evangelho quem Jesus escolhe por seus discípulos. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é discípulo de Cristo, herdará o reino de Deus. Nem todos aqueles que vertem e que se aparentam ser grandes homens de Deus, mulheres de Deus,
nem todos aqueles que portam roupas cristãs são servos de Deus. Porque, querendo ou não, vai chegando e já está neste tempo aonde estão os comichões nos ouvidos. E comichão de ouvido é aonde a carnalidade está pregnando. Só tem comichão de ouvido quem é carnal. Porque, querendo ou não, o ouvido carnal, ele faz parte da carne. Mas o ouvido espiritual, ele está ligado no espírito com Deus. Você quer ver uma pessoa quando ela se irrita da pregação do Evangelho? Você quer ver algumas pessoas que começam a zombar de homens de Deus, mulheres de Deus, que estão pregando a doutrina, que estão pregando Cristo, que estão pregando conversão e salvação? Você quer ver quando homens começam a zombar? É quando eles mesmos estão carnais. É quando os seus ouvidos já não aguentam mais escutar a pregação da conversão, a pregação de Cristo. Aí a zombaria vem e vai dizer: tomem cuidado, olha aí, vamos tirar porque não está pregando Jesus. Mas para pregar Jesus tem que ser só o mel e o fel. E o fel. E os espinhos da coroa. Não tem não? Só querem a coroa de ouro naquele grande dia, e aqui na terra não querem experimentar a coroa de espinho, não, igreja. Quer dizer que só Jesus teve que experimentar a coroa de espinho? Quer dizer que você, como filho e filha, não quer experimentar a coroa de espinho? Quer uma coroa de ouro com pedras adornadas, pedras preciosas, naquele grande dia, colocar nesse seu cabeção, nessa sua cabecinha, e dizer: oh glória! Mas aqui na terra ninguém quer colocar a coroa de espinho na cabeça. Aleluia, glória a Deus. Ninguém quer pegar uma cana na cara, como Jesus levou. Glória a Deus. Ninguém quer ser despido, como Jesus foi despido. Ninguém quer carregar uma cruz, como Jesus carregou. É o evangelho fácil e light. É o evangelhozinho michuruca e fajuta, que não transforma ninguém, que não muda ninguém, que não transforma homens em homens de Deus, que não transforma mulheres em mulheres de Deus. Todo mundo fica natural dentro da igreja. Natural. Natural. Hoje está se formando nas escolas homens e mulheres naturais. A igreja hoje, os púlpitos viraram escolas para se formar homens e mulheres naturais. Está tudo bem você viver deste jeito. Está tudo bem você estar do jeito que está. Fica tranquilo, Jesus dá vitória. Está tudo bem você ser quem você é. Jesus te conhece, Ele vai te dar vitória. Calma. Vai nessa. Vem como você está e fica do jeito que está, ou piora na presença de Deus. Isso, continua. Meu Deus, aleluia. Continua. Hoje a igreja virou uma escola de pessoas naturais. Está tudo bem se você não recebeu o Espírito Santo. Fica tranquilo se você não tem Espírito Santo. Um dia você recebe. E esse dia nunca chega. Porque o que está na direção da igreja também está natural. Está tudo bem. Está tudo bem se você não está conseguindo viver numa doutrina de Cristo. Está tudo bem, fica tranquilo. Está tudo bem se você está vivendo só de aparência, ainda que todo mundo sabe da tua situação. Está tudo bem, fica tranquilo. Não precisa pregar exortação, não. Não prega exortação, porque isso vai fazer com que muitos percam a popularidade. Não prega muita exortação e correção, não, calma. Nós temos que selecionar os pregadores hoje, porque senão, irmãos, se não selecionar, a igreja vai à falência. Se colocar um Elias no altar, meu Deus do céu, morre muita gente de raiva, morre muita gente do coração, infarto. Se colocar uns Elias nos altares hoje das igrejas, meu Deus, vai ter gente tendo piripaque dentro da igreja, caindo no chão de raiva, de comichão no ouvido.
correndo, abrindo as portas, dizendo: nunca mais eu volto, nunca mais eu piso, se ele te pregar de novo, estiver lá. Não convida, não chama, porque isso não está gerando lucro para o ministério. Não chama porque isso daí não chama empresário, não chama doutor, não chama advogado, não chama médico, não chama empresário. Tira isso daí porque nós temos que selecionar alguém melhor para que vai agradar o público. Porque se colocar um Eliseu hoje, meu Deus do céu, se colocar um Jeremias dentro da igreja hoje, acabou ministérios por aí, viu? Acabou o pastoreio, acabou tudo. Então nós estamos selecionando hoje quem vai pregar e quem não vai pregar. Quem é homem de Deus e quem não é homem de Deus. E isso está sendo taxado. Por quê? Porque se você não usar de lisonjas no altar hoje das igrejas, você não é bom muito o suficiente. Se hoje você não usar muito e ter cuidado com a pregação que você fala, ai Jesus, vamos fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião aqui porque está incomodando muita gente. Vamos nos reunir aqui porque esse é o perturbador. Hoje nós temos que selecionar quem pode falar e quem não pode falar, e isso está no poder. É um comunismo escondido por trás de Cristo. É um comunismo que está sendo colocado em certas lideranças, que está sendo escondido atrás das palavras de Cristo. É um comunismo que você nem sequer percebe. Por quê? Porque se torna até uma ditadura. São os comunistas de Cristo hoje. Porque se você fizer ao contrário do que está na pauta, você é logo chutado. Porque o autoritarismo, meu Deus. A seleção hoje está muito grande. Quem pode pregar nos grandes eventos, seleciona um bom. Quem pode pregar hoje nos grandes cultos, seleciona um bom, uma boa. Tem que ser cara bom mesmo, que traz aquela mensagem que vai fazer o público, saltar, sapatear, relampear, pegar fogo, e no final ele tem que saber ainda pedir a oferta boa, 100, 200, 300, 1.400. Vamos selecionar homens bons, mulheres boas, que já são treinados para fazer esse serviço. E Paulo vai falar para a igreja de Colossos: tomem cuidado com as filosofias aí, viu? Tomem cuidado com os shows aí, porque esses homens que estão aí trazendo essa vã filosofia, que não traz transformação para a tua vida, não serve. Esses pregadores que estão aí nos altares, que estão enchendo as igrejas, e que muitos estão seguindo eles, tomem cuidado. Se não tiver Cristo como alvo da sua pregação, e se por trás dessa pregação vier a Cristo, e se por trás dessa pregação Cristo vier, e não vier a exortação, não serve. Porque pregar Cristo é obrigatório, pregar exortação para a conversão. Não tem como ninguém, nenhum pregador, não tem, eu nunca vi nesta palavra, na Bíblia Sagrada, um homem de Deus, uma mulher que prega a Escritura, que está aqui anotado, deixado como testemunho. Eu ainda não vi Marcos, eu ainda não vi Lucas, eu ainda não vi Tiago, eu ainda não vi Colossenses, Tessalonicenses, Tito, eu ainda não vi Apocalipse, eu ainda não vi em nenhum lugar da Bíblia. Nenhum pregador que está anunciando Cristo sem falar de conversão e exortação. Porque isso é anticristo. Isso é anticristo. Você falar de Jesus sem trazer conversão para as almas. Sem trazer conversão para as almas. É necessário, irmãos, que nós passamos
por Cristo, mas também passamos pela porta estreita. Se nós estamos hoje, irmãos, na igreja, mas nós não queremos, irmãos, Cristo como verdadeiramente Ele é em um todo, não adianta. Se hoje estão fazendo chacota das coisas de Cristo e de homens que estão pregando ainda o verdadeiro evangelho, se hoje ainda já estão fazendo chacota, zombarias, tomem cuidado, irmãos, porque a tendência é ficar bem pior. A tendência é ficar pior. E muitas das vezes o lugar que nós estamos comendo uma comida, está sendo uma comida estragada, uma comida podre, um evangelho sujo e imundo, um evangelho imundo. É uma imundície, irmãos, certos evangelhos que estão sendo pregados hoje na igreja de Cristo. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Diga glória a Deus. Versículo 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus cai sobre eles até o fim. O que Paulo está dizendo é: não deixe que a igreja ela venha se encher, e que venha se encher de tal forma de falsos profetas, de falsos pregadores, de falsos homens e mulheres de Deus. Não deixe que esses homens venham deixar com que os profetas venham ser assassinados. Não deixem com que Cristo venha ser assassinado dentro da igreja e venha ser feito, colocado um falso Cristo para vocês. Cuidado com as vãs lisonjas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Cuidado com as falsas revelações, com as falsas profecias, com as falsas pregações. Cuidado com os falsos homens de Deus que se nomeiam e dizem assim: eu sou homem de Deus, simplesmente por causa da posição e do cargo que ele ocupa no momento. Nem todo mundo que está sentado no trono é rei, tomem cuidado. Nem todo homem que está sentado no cargo de um pastor é pastor, é escolhido por Deus. Nem todo presbítero que é presbítero hoje foi selecionado por Deus. Nem todo diácono que é diácono hoje foi separado por Deus. Nem todo obreiro ou obreira que está hoje na posição foi direcionado e selecionado por Deus. Tomem cuidado. Nós temos que ter cuidado. Porque da mesma forma como a cúpula sacerdotal era colocada por indicações, por família, filho de sacerdote já era colocado como sacerdote, filho de quem é o fulano também já é colocado na posição. Não se esqueçam do sacerdote Eli. Seus filhos estavam numa posição aonde Deus não queria que eles estivessem, e estavam naquela posição simplesmente porque o pai era sacerdote, porque tinha alguém de poder na família. Mas os filhos de Eli estavam reprovados por Deus dentro do templo. E Deus vai cobrar de Eli. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga aleluia, irmãos. Glória a Deus. Diga aleluia. E Deus vai trazer ao sacerdote Eli. E o sacerdote Eli, ele era o sacerdote do templo do Senhor. Mas nós sabemos que os seus filhos, eles estavam numa posição aonde Deus não queria que eles estivessem.
E na posição que eles estavam era apenas pela influência do pai, que era sacerdote. E isso tem muito, irmãos, dentro das igrejas hoje. Homens que são, mas diante de Deus não são. Mulheres que são hoje, mas diante de Deus não são. A unidade do Espírito Santo. Hoje ensinam sem ter o dom do Espírito Santo de Deus. E hoje as igrejas são uma faculdade e uma escola de se formar pessoas naturais. Porque tudo que se nomeia ser homem de Deus e mulher de Deus, as pessoas estão aplaudindo. Uma pregação como essa, irmãos, em certos lugares hoje, meu Deus do céu. Uma pregação como essa em certas igrejas hoje, Jesus só vai uma vez e não volta mais. Não chama mais não, porque senão o empresário ele vai embora. Não fala isso não, porque aquele que está no altar, com certeza ele foi indicado, não foi separado por Deus. Não chama não porque ele atingiu fulano que eu indiquei. Não chama não porque ele incomodou o ciclano que eu mandei colocar. Não chama não porque o que está ali ele está pregando lá e o fulano veio fuxicar. E pregação de Paulo para Colossos foi essa. Tomem cuidado, irmãos. Não deixe o Espírito Santo sair da vossa vida. Não deixe o Espírito Santo sair dos vossos olhos. Tenha os seus olhos ungidos. Tenha suas vidas ungidas para vocês terem discernimento de quem é e de quem não é na presença de Deus. Do que é da parte de Deus e do que não é da parte de Deus. De quem está falando para abastecer cada dia mais o pecado no meio da igreja. De quem está induzindo para abastecer cada dia mais o altar de mentiras. De quem está influenciando hoje na igreja para cada dia mais encher a casa do Senhor de mentiras, de falsidades, de pessoas e de homens, de servos que aparentemente são separados por Deus, mas não são. Tomem cuidado, irmãos, tomem cuidado. O Espírito Santo, irmãos, está falando para muitas pessoas hoje. Tomem cuidado, igreja do Senhor, tomem cuidado. Vamos ter cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado, porque quando o Espírito Santo fala, você sabe que é o Espírito Santo. As pessoas estão vendo, irmãos, o anticristo subir no altar e estão aceitando os anticristos nos altares. As pessoas, irmãos, hoje estão vendo as falsas doutrinas sendo pregadas e estão dando glória a Deus e aleluia. Irmãos, hoje a igreja está vendo, irmãos, o diabo fazendo o que quer dentro da igreja e está todo mundo calado, está todo mundo aceitando. Levanta em nome de Jesus e não aceita isso no meio da casa de Deus. Levanta, irmãos, levanta. Levanta você que é obreiro, levanta você que é obreira, levanta você que é pastor, levanta você que é dirigente, levanta você diante de Deus e não aceite o pecado dentro do altar do Senhor, não aceite a falsidade na casa de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, Deus vai levantar ainda homens para pregar a verdade nos altares. Eu oro a Deus para que Deus levante os Elias aí abençoados nos altares. Eu oro a Deus para que Deus levante os Jeremias dentro de algumas igrejas. Eu oro a Deus para que Deus levante os Eliseus aí para pregar aí do Evangelho, para que ainda algumas almas venham se salvar, para que a tua vida venha a ser alcançada, da tua casa, da tua família. Eu oro a Deus, irmãos, para que Deus venha levantar homens de Deus, para que não venha ser essa podridão que está aí, irmãos. Aleluia! Para que não venha ser essa imundície que está sendo agora anunciado Cristo por falsos homens, falsas mulheres, por falsos líderes. Eu oro a Deus, irmãos, para que Deus venha levantar. Que Deus vai levantar, irmãos. Eu acredito que vai. E vai muita cabeça rolar. Vai muita gente padecer, irmãos. E vão saber que Deus ainda é Deus. Vão saber ainda que existem homens e mulheres de Deus ainda escondidos aí, esperando apenas um momento para se levantar. E quem sabe seja você aqui hoje. Quem sabe não é você aí, mulher, que está sentada. Quem sabe não é você aí, varão, que está sentado agora. Quem sabe não é você que Deus está querendo que você abra essa tua boca. Quem sabe não é você, minha irmã, que Deus quer que você abra essa tua boca e você pregue o Evangelho de verdade.
E você está calado. Você está calado aí no teu cantinho quietinho porque você tem medo. Está se acovardando. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Covarde não vai herdar a salvação, irmão. Já está reprovado por Deus aqui na terra, covarde. Te levanta, irmão. Tenha coragem. Tenha coragem. Enfrente o diabo, enfrente o pecado. Enfrente o sistema de cabeça erguida, porque o Espírito Santo está na tua vida. Não deixa esses Golias dentro das igrejas hoje te intimidarem, não. Não deixa esses Golias que vêm aí, todo armado, cheio de armadura, mas não tem nada te intimidarem, não, irmãos. Você é pequenininho e Deus está contigo, isso é que vale. Você é pequenininho e Deus está na tua vida, isso é que vale. Deus vai dar uma pedrinha na tua mão para te derrubar esse gigante. Deus vai dar uma autoridade, irmãos, para certas pessoas aí ainda, que muitos gigantes vão cair dos altares, que muitos homens vão descer os altares, que muitas mulheres também vão cair. Deus vai dar uma autoridade ainda para certas pessoas, irmãos. Porque esse negócio não pode ficar assim, não. E para ser, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, tem que estar, irmãos, alicerçados e estar ciente, irmãos, que a qualquer momento a tua cabeça pode ser pedida e cortada. E só quem vai para o céu, e só quem quer ir para o céu, irmãos, está disposto e traz até a bandeja. Quer cortar? Está aqui a bandeja. Já trouxe para você de graça. Não precisa nem comprar, não precisa nem correr atrás. Já trouxe a bandeja. Pode cortar, porque eu sei quem é o Redentor que me chamou. Eu sei quem foi que me chamou, eu sei quem foi que me escolheu. Eu sei de onde eu saí, eu sei de onde você saiu. Jesus te conhece. Conhece a tua vida com Deus, conhece a tua espiritualidade. Orimiande calabaçai. Oh, glória a Deus. Diga aleluia. Deus vai te levantar, irmãos. Deus vai levantar, irmão. Deus vai levantar. Seja fiel ao Senhor, tenha Cristo na tua vida. Cuidado com as falsas pregações, as falsas doutrinas, com o falso evangelho. Cuidado com os anticristos que já estão nos altares. No meio da igreja, irmãos, eles estão fantasiados de como você e eu. Estão fantasiados aí, podem até fazer milagres e sinais. E se porventura o diabo pode até fazer descer fogo no céu e enganar os escolhidos de Deus. Abre os olhos, abre os teus olhos. Não tenha medo não, irmãos, faça que nem Elias. Chame para a guerra. Pode chamar para a guerra. E diga, vamos para o campo. E vamos ver quem é o Deus de Israel. Podem clamar para os seus deuses, e eu vou clamar para o meu. Aquele que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. Esteja pronto para a guerra, irmãos. Você que me ouve agora, esteja pronto para a guerra. Deus não chama covardes. Deus nunca chamou covardes. Deus não conta com covardes. Se você está se acovardando, pode ter certeza que Deus não conta contigo. Para nada. Para nada. Deus conta com corajosos. Você pode estar aonde você for, em posição que você estiver. Você pode ser colocado até como o líder de toda e qualquer igreja. Mas se você for covarde, não falar a verdade, não ser sincero, se você for covarde, Deus não é na tua vida, no teu ministério. É mentira. Deus não é com covardes. Deus chama corajosos. Ser corajoso. Ser corajoso. O Josué. Ser forte. Ser corajoso. Porque Deus é contigo. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Diga glória a Deus. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Quem vai ser corajoso, quem vai tomar uma decisão aí de ser corajoso, levanta a mão, diga aleluia. Quem vai receber o Espírito Santo nesta noite, fica de pé comigo aí em nome de Jesus. Quem está cheio da glória a Deus, quem está cheio da glória a Deus. Aleluia, aleluia.
Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender pra ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias vem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto ele sabe interpretar. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de mim.